Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, dando sequência aqui nessa tarde, nós vamos entregar a quarta mensagem aqui dessa tarde, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao versículo 16, cujo tema: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Sabia? Você já sofreu perseguição? Já sofreu alguma perseguição por causa da justiça? Então diz a palavra de Jesus que você é um bem-aventurado. Não se entristeça por isso, se alegre, glorifique, porque deles é o reino dos céus. Você quer o reino dos céus? Então, você é um cristão? Você vai sofrer uma perseguição. Palavra de Jesus. Se está tudo bem, tudo mil maravilha, todo mundo te abraçando, parentes, amigos, irmão, não, tudo festa, ninguém te dá uma catucada, ninguém te joga indireta, ninguém fala de você mal, tudo é festa, tudo é alegria. Ou você não está sendo um pregoeiro da verdade, ou tem alguma coisa errada para consertar. Porque a Bíblia, Jesus, porque ele falava a verdade, ele era perseguido, não é? Pelo seu próprio povo, pelos líderes maiores religiosos da época, e ele falou que é bem-aventurado porque aquele que é cristão verdadeiro vai ser perseguido por causa da justiça, pessoal. É o ensino de Jesus. Se você não está vivendo ou não, aí não é coisa que eu não sei porquê, quais as circunstâncias que está acontecendo, mas o normal é isso, segundo o que Jesus falou aqui, tá, pessoal? Mateus capítulo 5, 10 e 16, fala assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. De que maneira o Senhor nos traz essa palavra? Vamos lá? Você sabia que ser perseguido por causa do Evangelho é sinal de lealdade ao Senhor? Sabia disso? Ser perseguido por causa do Evangelho é sinal de lealdade ao Senhor? É sinal de lealdade. Prova que você é leal mesmo. Está sendo perseguido? Não se entristeça, não. Isso prova que você é leal ao Senhor e à sua palavra. Não faz muito tempo eu fui questionado devido ao fato de ser usado por Deus no exercício dos dons espirituais. Veja bem, uma coisa normal, natural para todo cristão. Ser usado os dons é natural, todos os cristãos deveriam. Eu ouvi alguém falar uma vez, colocou, não nesses tempos meus aqui, mas assim, que deveria ser natural, as pessoas da igreja todas ser usadas. Muito tempo eu ouvi isso, não nas minhas palavras, mas semelhante. Por estar fazendo uma boa ação, fui chamado a atenção, ouvi repreensões por estar ouvindo a voz de Deus. Colocar na parede, tá? Isso aconteceu? Fiquei quietinho. Não retribuí, não. Eu percebi a coisa e fiquei, Há tempo para tudo, a Bíblia diz. Há tempo para construir, há tempo para derribar, há tempo para falar, há tempo para se calar. Você tem que colocar para Deus sua vida, chega um momento, você tem que cercar de todos os lados. Mas você tem que responder. Jesus nem sempre respondeu. Tem vezes que ele se calou, já notou? Muitas vezes ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Ele não respondeu várias vezes. Ele fazia outra pergunta quando era questionado. No momento em que eu estava apresentando mais um período de consagração ao Senhor, em favor da sua igreja e da nação brasileira, o Espírito de Deus me
quebrantou por ser achado. Olha bem, na hora que eu estava entregando, você faz conservação pela nação, pela igreja? Por que, Daniel? Está vendo aí não? Você não está vendo o cenário que está aí não? Nesse país? Se não houver intervenção de Deus, não vão parar? Hein? Se não houver uma intervenção de Deus nesse país, não vão parar? Ou você não está enxergando o que está acontecendo? Como alguém falou, né? Dormindo em berços esplêndidos. Você está acordado, você está vendo que o cerco está se fechando. E a Bíblia diz o quê? Essa casta só sai com oração e jejum, meu amado. Não estou fazendo nada demais. Eu vou te falar uma coisa aqui que não está para falar, mas eu vou falar para tocar em alguém. Se Paulo o apóstolo, presta atenção, Paulo o apóstolo, a qual você deve ter muito respeito, como estão a ele, pelo conhecimento da Bíblia que ele tem, pelo que deixou registrado, se Paulo o apóstolo vivesse hoje no nosso Brasil, eu acho que ele não fazia só 9 horas de jejum, não. Ele faria talvez 12 ou 18, não sei quantas horas. Pessoal, te garanto que ele faria. Não estava para falar isso, pessoal. O Espírito de Deus me quebrantou por ser achado digno de sofrer perseguição fazer parte do reino de Deus. Então o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra de Deus para abençoar a sua vida, meu irmão. É assim que sai a mensagem, pessoal. A mensagem não sai aleatoriamente. Eu vou na Bíblia procurando, eu tenho que gravar para o short, tem que ter mensagem todo dia. Não faço isso. As mensagens vêm naturalmente pela direção de Deus. Dessa forma você está vendo aqui, ó. A palavra diz assim, ó: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, pessoal. Tá, pessoal? Então assim que vem essa palavra para abençoar a sua vida. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, repreende esse mal, Senhor, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado. Jesus está falando aqui, pessoal, das bem-aventuranças. Ele cita várias, inclusive eu tenho um vídeo gravado lá atrás, se você procurar, você vai encontrar que eu gravei um vídeo sobre as bem-aventuranças, Sermão da Montanha. O início do Sermão da Montanha fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados, Jesus falou, né? Os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão fartos. Todos misericordiosos, porque serão... Ele falou das bem-aventuranças, todas assim, vamos dizer, boas, né? Todas filé, como o pessoal costuma falar, né? A maioria aqui, né? Os pacificadores, né? Você é um pacificador? Você é um pacificador? Bem-aventurados os pacificadores, que vê duas guerras lá de cá, você tenta estar no meio, acalmar essa guerra, aplainar, né? Amansar. Os que choram, você chora diante de Deus em oração, pela obra de Deus, pela sua família, pela dificuldade da vida, das suas provas, você chora. Choro do Espírito Santo, não de remorso, de raiva, como as pessoas têm, mas você chora pela presença de Deus na sua vida, como Jesus chorava, e chorou por Jerusalém, você chora, também você é feliz. Então Jesus foi citando a bem-aventurança, foi citando isso, e chegou nessa aqui, e fechou, você notou? As bem-aventuranças, que são várias aqui, nem sei agora, mas eu falei na outra gravação, ele fecha com essa aqui, ó: bem-aventurados que sofrem perseguição. Depois de você ser bem-aventurado por tudo, porque você é pobre de espírito, porque você chora, porque você tem fome de justiça, porque você é misericordioso, porque você é limpo de coração, porque você vai ver a Deus, porque você é pacificador. Aí ele fala essa aqui que é forte: bem-aventurado. Ou seja, se você não viver as outras todas, experimentar, dificilmente você vai passar nesse crivo aqui. É como se fosse um crivo, entendeu, pessoal? Como se fosse uma malha, como se fosse uma competição, passo a passo. Nunca tinha pensado nisso, ó. Passo a passo, você vai galgando, uma por uma, até chegar aqui. Se você passou todas as outras, você vai chegar bem aqui. Se você deixou a desejar lá atrás, você dificilmente chegar aqui, pessoal. Jesus falava com muita sabedoria. Então ele fala aqui, ó: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do meu nome, por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus.
Ele fala aqui na frente, por minha causa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo. Alguém está mentindo a seu respeito? Hoje, a meu tá, eu tenho certeza. Alguém está mentindo ao meu nome, e às vezes fala a minha cara, acontece, eu fico quieto. Alguém está mentindo ao meu respeito. Está dizendo aqui, ó. E mentir, isso é todo mal contra vós por minha causa. E eu sei que é por causa da causa dele. Eu sei que estão mentindo a meu respeito por causa da causa dele e eu não reajo. Eu vou orar por essas pessoas. Ó. Sabe por quê? Pela misericórdia de Deus, eu já passei pelas outras. Eu já chorei por causa do Evangelho. Deus é testemunho disso. Eu tentei pacificar pessoas. Eu tenho fome de ser justiça do meu coração. Tenho fome disso. Quando eu vejo injustiça, sofro o coração. A situação que o país está vendo aí, eu clamo a Deus, Senhor, tem misericórdia, faz justiça. Sofre por causa da justiça. Quando vem justiça, você sofre por que houvesse justiça. E aí, você chega aqui. Bem-aventurado aqueles que são injuriados e perseguidos e mentindo de ser todo mal. Alguém está mentindo por causa da sua vida, então glorifica a Deus. Prova está no caminho certo. E mentindo mesmo, porque você está tentando fazer a obra de Deus, tentando ser bem, tentando falar a verdade, se esforçando. Então, como diz o outro na gíria, largando a lenha, né? Metendo pau. Falar bem vulgar. Mas você está ali firme, confiante, que Deus vai honrar, as promessas dele vai cumprir, e os olhos vão ser abertos, as pessoas vão... Então nós estávamos enganados, vai acontecer assim. Você que está sendo provado hoje, injustiçado, na sua empresa, na sua família, no seu ministério, estão metendo pau, jogando pedra. Eu conheci um irmão, um colega meu, que faz tempo que ele não fala nada comigo, sumiu do WhatsApp por causa dessas coisas, ele não suportou. E eu espero em breve visitar esse irmão. Esse é ministro de Deus. Ele não aguentou a cara, tanto em cima ele falou, não dá mais. Eu espero em breve visitá-lo. Só uma bênção acontecer para visitá-lo. Lembrei agora dele. Eu tenho certeza que ele está numa situação difícil hoje por causa disso aqui. Vieram pesar demais em cima dele e ele recuou. Isso é a impressão que, pelo menos, a imagem que dá é essa. Aparentemente é isso. E eu quero ter a honra, o privilégio de chegar lá, companheiro, dar a mão, ajudar, fazer aquilo que está no meu alcance, para... Estou sonhando com essa, viu, companheiro? Não sei se ele vai ouvir as palavras, acho que não. Talvez a companheira dele sim vai ouvir. Eu quero chegar lá. Estou sonhando com isso, viu? Tenho orado por isso. Desejado isso, o Senhor sabe. Por causa disso aqui, por causa de perseguição, às vezes o camarada recua. Não é fácil. Elias, né? Tem um caso desse. Elias fez grandes sinais, depois, por causa de uma mulher ameaçou de morte, ele fugiu. Elias, profeta Elias, que foi citado lá por Malaquias, e depois Jesus lá fala, João fala lá de Elias, né? Até comparar para João Batista com Elias, aqueles conflitos, falando, esse seria o Elias que há de vir? Elias, um profeta de Deus honrado, vai ser uma das testemunhas que apareceu lá na visão da transfiguração. Moisés, Elias, né? Que apareceu lá na monte da transfiguração. Façam 3 tendas, um para Moisés, para Elias e para Jesus. Esse Elias aí, ele recuou quando sofreu a perseguição de Jezabel. Está lá, registrado em Reis, vai lá, pessoal. Tá bom? Então aqui, ó, essa palavra tocou em você de alguma forma? Falou o seu coração? Você está passando por isso? Tá difícil, tá? Eu sei que é difícil, mas ó, bem-aventurado, tá? Você é feliz. Você está sendo perseguido, estão maldizendo você, falando mal de você, por causa de que você é uma pessoa que tem uma vida honrada diante de Deus, fala a verdade, não dá margem para duplicidade de palavra, é uma coisa só, é se ensina ou não, é pau a pau, é pedra. Então você é bem-aventurado. Então, ó, não se esqueça, se ouvir essa palavra, Deus falou no seu coração, você curte, comenta e compartilha. Ajuda aí. Uma palavra dessa você precisa levar. Essa palavra, como eu tenho falado, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Você está vendo, estou falando só a Bíblia aqui. Só a Bíblia. Sem rodeio. Então leve essa palavra para frente, compartilha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um forte abraço. Pai do Senhor Jesus.